Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Líder AAA. Hoje nós vamos falar sobre empreendedores na vida real. Nós vamos contar a história de uma dentista que, por uma necessidade própria da família, começou um negócio que hoje se tornou a maior clínica de vacinação do país, com mais de 200 unidades e em crescimento. É uma história que tem tudo que a gente gosta de ouvir aqui. Muita coragem, trabalho duro, visão empreendedora, paixão pelo que faz. Então, Líder AAA, versão empreendedorismo hoje. Rosane Argenta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Caroline, por essa oportunidade, por esse convite. É um prazer estar aqui. Eu amo esse assunto, amei seu livro. Ai, coisa boa. Então, é uma satisfação poder estar aqui. Espero contribuir um pouquinho com quem nos assistir, né? E estiver querendo entrar nessa jornada. Entrar nessa jornada, eu tenho certeza que você pode inspirar muita gente com a sua história. Conta pra gente quem é a Rosane. Olha, eu até vi um episódio seu que você fala de quando você, criança, trabalhou nos Correios e tal, e eu fiquei me identificando com essa história, porque eu acho que o empreendedor, ele tem alguma coisinha lá do início, que muitas vezes vem da família e tudo mais, né? Então, eu me identifiquei com essa história porque na época que eu era criança, lá no interior do Rio Grande do Sul, eu queria estudar mais, conhecer mais, saber como era esse mundo. E na época a gente só tinha os Correios. Exato, não tinha nem internet, né, na nossa infância. Sonhávamos com internet. E aí eu comecei a fazer um curso por correspondência. Ah, sério? No Instituto Universal Brasileiro. Sério? E aí eu me lembrei da tua história com os Correios e, enfim, das cartinhas pro show da Xuxa. Ah, viu? E é isso, essa vontade de fazer mais, essa vontade de que quando você conhece algo bom, você quer compartilhar com as pessoas. E foi assim, como você falou, eu sou dentista, meu marido é médico cardiologista. Quando nós tivemos a primeira filha, tinha na nossa cidade, no interior do Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, uma pediatra que trabalhava com vacinas complementares às da rede pública. Uhum. Né? Nós temos no Brasil um dos melhores programas de imunização do mundo, o PNI, né? O Programa Nacional de Imunização, que é responsável por erradicação de doenças no país e por uma melhora significativa na qualidade de vida da nossa população a partir dos anos 70, quando ele foi introduzido. Mas a gente tem na rede particular vacinas, muitas vezes com maior tecnologia, vacinas com maior abrangência de prevenção e até com maior conforto para a pessoa, para a família, né? Menos reações adversas e tudo mais. Então, quando nós tivemos a nossa primeira filha, há 18, quase 19 anos atrás, tinha essa pediatra, a doutora Ana Paula. Eu sempre conto que ela foi a minha inspiração positiva, que legal, no mundo da vacinação. E hoje, com muito orgulho, a filha dela é franqueada da Saúde Livre. Ah, sério? Eu falo, é muita responsabilidade. Que legal. E quando nasceu o segundo filho, ela tinha se mudado, então não tínhamos mais essa vacinação complementar ao que a rede pública oferecia. E nós, com uma clínica grande, médica e odontológica lá na cidade, precisávamos nos deslocar para fazer a vacinação do filho. Então ele vai fazer 15 anos em outra cidade. Para quem não conhece, Lucas do Rio Verde tinha quantos mil habitantes nessa época? Na época tinha em torno de entre 30 e 40 mil habitantes. Uma cidade pequena, jovem, 350 quilômetros de Cuiabá a norte, né? Então, interior, não tão perto, né? Pra interior você ter... mesmo, exatamente. E aí a gente viu essa oportunidade. E quando a gente buscou para os nossos filhos, a gente viu que muitos amigos estavam com aquela mesma necessidade. E ali começou, né? Quando nós começamos com a primeira clínica, outros médicos de outras cidades falaram: poxa, mas aqui também não tem.
Então abrimos uma filial e outra, e aí, como você falou, é um misto de coragem, mas também aquela gratificação de levar algo bom para as pessoas. Que você acredita, que você né? Sabe, você né? sabe que é importante. Que é importante. Nada mais importante do que a saúde da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos, né? Acho que mais do que nunca nós, com esse susto que levamos na pandemia, sabemos disso agora. Então, foi nesse sentido. Foi de profissional liberal para empreendedora, foi um misto de todos esses sentimentos, né? Coragem, determinação, parceria, que a gente sempre foi muito parceiro, né? Eu muito mais na parte de gestão e o meu marido muito mais na parte técnica, na parte médica mesmo. Então você tem que ter alguém para te apoiar, para estar junto contigo, falando não. Quando um desanima, o outro fala, não, vamos mais um pouquinho, é só mais um passo. E quando que foi que você decidiu, a partir de quanto tempo que você decidiu, não serei mais dentista, agora eu vou focar na clínica? Foi difícil fazer essa transição? Caroline, eu falo que foi um divórcio. Foi um divórcio. Porque a área da saúde é muito apaixonante, é muito gratificante, né? Na odontologia eu fazia reabilitação. Então, é um vício você ouvir que a pessoa volta e fala, nossa, eu mordi, eu comi churrasco. Aquilo é mais importante do que o pagamento em si. Aquilo é uma satisfação, né? A realização. E, porém, o negócio das clínicas foi crescendo. Inicialmente, nós montamos a clínica principal ali dentro da nossa clínica de saúde. Abrimos filiais porque vimos as necessidades em outras cidades. Tivemos a necessidade de padronizar os processos para garantir a qualidade do atendimento. Isso tudo foi num horizonte temporal de quantos? Gradual, foi muito tranquilo. Foi entre 2012 e 2016. Tá. Foi fazendo à medida que você sentia necessidade. À medida que tinha necessidade. Ampliando. Então, eram 5 clínicas, né? Todas no Mato Grosso. E aí, a gente viu que esse mercado não era restrito ao Mato Grosso, porque a gente tem essa visão, né, do interior, do Brasil, que lá tem a necessidade. Mas na época a gente viu, poxa, isso não é só aqui. Isso era, e ainda é, vou te falar que ainda é muito carente, né? Ainda o Brasil tem muito que ganhar em cobertura vacinal, para que a nossa população ganhe qualidade de vida, porque existe prevenção, né? Então, por que não usufruir disso? E aí que, com o interesse de amigos, colegas da área da saúde no negócio, e a gente sempre fazendo curso de liderança, de gestão, de até parte financeira. O que você mais sentiu falta? Conta pra mim, você com a sua cabeça de profissional da saúde, se viu empresária. E como é que foi essa mudança? Você percebeu que você precisava aprender a fazer o quê? Sem dúvida, a parte de exatas. A área da saúde é coração, né? É doação, é assistencial. E aí, de repente, você tem que lidar com tributação, com o sistema tributário brasileiro, com o fluxo de caixa. Então, sem dúvida, a maior necessidade de aprendizado foi nessa área, tanto na parte financeira como na parte tributária mesmo, contábil. Isso foi a novidade, foi fora da início, caixa. Para dar a base, né, para o negócio. Porque lá no início a gente olhava muito. Claro que é de extrema importância a qualidade do atendimento, a garantia da qualidade do produto, da vacina, da aplicação, o treinamento das equipes e também o bem-estar das equipes, né? Porque não tem... Você está cuidando de pessoas saudáveis, você está levando mais qualidade de vida, garantindo que aquela pessoa possa viajar, possa... estar em ambientes os mais diversos e a sua saúde permaneça bem. Mas para isso, você precisa de uma equipe
saudável do outro lado e emocionalmente. Então, por isso a questão da liderança de equipes e tudo mais. Então, assim, mas o maior desafio, mais fora da caixa para nós, profissionais de saúde, foi essa questão da parte burocrática, da parte de gestão. Da parte de gestão. Eu me lembro que nós falávamos, né, na reunião de briefing, você falou que tem uma questão de que as crianças, é muito comum a gente relacionar essa questão da vacinação preventiva com o desenvolvimento infantil, mas tem toda uma população de idosos onde você também percebia muito essa necessidade e uma falta de modelo para isso, uma falta que te possibilitou crescer também, né? Perfeito. A gente pode falar que hoje nós temos entre a população a noção de que criança precisa fazer todas as vacinas do calendário. E o que ainda falta é a população da nossa idade. Entender que quando nós éramos crianças, não existia a gama de oportunidade de prevenção que temos hoje. Recentemente, nós tivemos vários casos de meningite documentados, especialmente na região centro-oeste. Então, foi aquela busca muito grande por vacinação contra meningite. Quando tem um surto, vai todo mundo, como foi dengue no início do ano aqui, e acho que no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. E essa população adulta não é vacinada. Não é vacinada. Porque não se tinha essas vacinas, são produtos recentes, coisas de 15 anos, 20 anos para cá. E também, na mesma forma, a pessoa com mais de 60, mais de 50, mais de 60 anos, né? Hoje a gente tem vacinas com uma proteção muito maior do que apenas a gripe, que já é mais conhecida. Nós temos vacinas contra a pneumonia, contra o herpes zoster, né, que agora também as pessoas têm falado mais. Depois da pandemia nós tivemos muitos casos, que é o popularmente conhecido como cobreirão, né, que causa um desconforto extremo e tem prevenção. Né, pneumonia e tantas outras que são importantes para Me conta adultos. O que representou a pandemia para o teu negócio? Caroline, sabe aquela história, como que é o ditado? Que quando passa o cavalo encilhado, você tem que estar preparado? Sim, cavalo encilhado só passa uma vez. Exatamente. Nós sempre tivemos a prática de, que nem eu te falei, nós iniciamos em 2012, fomos devagar, sem pressa, não era um projeto de crescimento, era um projeto de levar prevenção. E nesse caminho, fazer parceiros, colegas empresários, né, que fossem bons gestores para suas clínicas, de forma que a clínica pudesse atender bem a população e também que fossem satisfeitos profissionalmente. Então, nesse projeto, a gente acabou sempre seguindo um processo que era, crescia até um certo ponto e revisava tudo o que tinha feito. Então, quando foi 2018, nós tínhamos próximo de 20 unidades entre as nossas e os franqueados. E nós fizemos esse processo de revisão, porque tinham diferentes perfis de cidades, diferentes perfis de franqueados, empresários. Não eram mais apenas profissionais de saúde, muitas vezes eram empresários de outros setores que estavam investindo também nas clínicas de vacinação. E então, em 2018, nós paramos por um período ali de uns 8 meses, não abrimos nenhuma clínica, fizemos todo um estudo do que era mais viável no modelo de negócio, essa questão tributária. E pronto, agora, daqui para frente, vai ser assim. Então, estávamos com um modelo, com uma análise de viabilidade atualizada. Aí veio a pandemia. E aí trouxe uma nova necessidade de profissionalização, porque a demanda aumentou demais, absurdamente. Pessoas dos mais diversos segmentos, dos mais diversos perfis pensavam:
Nossa, essa é a galinha dos ovos de ouro. O negócio foi como descoberto, né? Sim. E não é assim. É uma empresa como qualquer outra, né? É muito interessante, eu sou apaixonada. Prevenção, área da saúde, eu falo que a gente mexe com o que tem de mais nobre em saúde, que é prevenção. O meu cliente, ele nem tá doente. Ele nem tá doente, ele exato. tá saudável, ele vem me contando que ele vai viajar, ele vem falando que vai nascer o filho. Então, é maravilhoso. Mas é uma empresa, você tem que ter uma saúde financeira, você tem que cuidar dos mesmos aspectos que qualquer outro negócio. Gosto muito daquele livro do Jim Collins. Ele fala, é empresa de corpo, mente e alma. E eu acrescento o coração no nosso negócio. Então, a pandemia representou assim, em 2020... Para 21 a gente dobrou de tamanho, de 25 unidades nós fomos para 50, mas porque nós tivemos uma preparação prévia e também nós tivemos o cuidado, que eu falei que houve a necessidade de profissionalização, de nos unirmos a um grupo de gestão profissional de grandes redes. Porque eu tinha um time formado dentro de casa, mas que... aquela história, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até o próximo nível. Então a gente tinha necessidades maiores, necessidade de um olhar mais profissional, com foco, com responsabilidade, uma responsabilidade muito grande, porque muitas vezes eram pessoas investindo economias da vida nesse negócio, pessoas depositando ali um sonho, né? Então, era uma responsabilidade muito grande. E aí a pandemia representou tudo isso, né? Trouxe grandes desafios, mas trouxe também, assim, aquele pé no chão de falar, olha, nós precisamos selecionar o perfil de empresário para esse negócio. E aqui eu quero fazer uma pergunta que todo mundo faz nesse momento em que você está querendo crescer e vendo as oportunidades. O que significa escalar realmente um negócio, Rosane? Como é que faz para dar certo? A pergunta de milhões! Acho que antes de tudo essa questão da análise da viabilidade. Pé no chão. É muito bacana, tem aquela questão, né, de empreender. Tem o glamour. Esse nome traz um glamour que literalmente só mostra a fachada, não mostra bastidores, né? Porque é trabalhoso, é necessário ter muita responsabilidade e é necessário muito conhecimento, muito estudo. No meu mestrado, o orientador falava assim, que um dia de biblioteca economizava um mês de laboratório. Eu acho que é exatamente isso. Conhecimento, estudo, relacionamento com pessoas de diferentes áreas, né? Então, escalar, crescer um negócio, acho que antes de tudo é um ato de responsabilidade, né? Porque você está tanto perante ao cliente que vai ser atendido pelo serviço, é necessário ter uma responsabilidade no sentido de garantir qualidade, quanto perante a quem vai investir no negócio. Muitas vezes a economia de uma vida, pretende tirar dali, né, o sustento da sua família. Então, acho que sim coragem, determinação, mas é muita responsabilidade. Perfeito. E me fala o que você aprendeu sobre formar equipes, porque hoje a gente está falando de um negócio que tem em torno de 200 unidades, né? Entre próprias e franqueados, e para isso você tem que ter uma equipe que segure esse crescimento. Exato. A questão de gestão de pessoas, acho que é o maior desafio de vários segmentos, né? Nós temos ali a questão da análise do perfil das pessoas. Eu sempre falo, dentro de uma clínica a gente tem uma equipe muito pequena, muitas vezes 3 ou 4 pessoas, mas eu preciso ter nessa pequena equipe alguém do perfil comercial, alguém do perfil
de relacionamento com pessoas, alguém do perfil técnico, que é aquela pessoa minuciosa, que cuida do detalhe, né? E alguém que olhe para os números desse negócio, que fala assim, opa, nós vamos direcionar para cá ou para lá, de forma racional, né? Então é aquela história, é corpo, é mente, é alma e é coração. É muito amor para fazer tudo isso funcionar. E lá no início, Caroline, a gente, como profissionais da saúde até, a gente investiu muito em equipes, em treinamento, e sim, isso é extremamente válido e necessário, mas a parte das exatas, ela também não pode ser negligenciada. Então, é um conjunto, né, como engrenagens que precisam trabalhar sinergicamente. E uma coisa que você trouxe é essa complementariedade dentro do time, né? Você fala, cada um tem ali traz para o time uma habilidade específica, sim, uma contribuição diferente, né? Eu tive uma equipe em uma clínica lá, bem no começo, que eu tinha uma pessoa que ela era extremamente comunicativa. E os clientes chegavam e pediam por ela. E ela agregava, lembrava das histórias, da família. E aí, outras pessoas diziam assim, mas ela só conversa com as pessoas. Só conversa, né? Só conversa. Como se não fosse. E tem a necessidade desse que conversa, também há necessidade daquele que só olha a planilha e sabe interpretar o que está lá. E sabe direcionar o time de acordo com o que a gente precisa que apareça lá na planilha, na última linha da DRE. Então, uma grande mentora também uma vez me falou assim, que o time que é muito harmônico, ele é muito água com açúcar, ele não cresce, precisa ter ali uma disputa, né? A eterna disputa do marketing e do comercial, mas a gente precisa ter essas diferentes visões, né? A parte de relacionamento com pessoas, a parte de gestão financeira, a parte de gestão comercial. Acho que são diferentes perfis que a gente realmente precisa. Pode ser um time pequeno, mas a gente precisa dessa complementariedade de habilidades. Perfeito. E recentemente vocês tiveram o aporte de um fundo de investimentos no negócio, certo? Sim, é mais uma parceria de negócios do que de financeiro, né? Então nós tivemos essa parceria com um grupo que trouxe essa profissionalização na parte financeira, na parte jurídica, na parte de tributário. Então isso mais uma vez nos traz segurança e perante a rede, a todos esses mais 200 investidores, essa responsabilidade de trazer para eles também o que dentro desse mercado a gente pode ter como melhor modelo de negócio. A pergunta que eu faço é porque hoje a gente percebe que os fundos, eles analisam milhares de negócios e sempre pensando, né, quais aqueles em que a gente vê potencial para investir, potencial para parceria. O que você acredita, Rosane, que dentro do modelo de negócio da saúde livre deu esse clique de dizer aqui sim, esse é um negócio que eu quero investir porque esse negócio tem potencial? Bacana, perfeito. Dentre tantos que eles poderiam ter escolhido, eles escolheram vocês. Sim, olha só, de novo essa história de que vacina não é apenas para criança e a gente tem aí um potencial de mercado a ganhar, vamos dizer, em prevenção. Hoje a gente sabe que em torno de 18% a 20% da população brasileira poderia usufruir do serviço privado de vacinação, de prevenção como um todo. Entretanto, a gente ainda, até hoje, só chega em 10% da população. Cada vez mais a indústria
É metade muito pouco. do que poderia, né? Poderia. A indústria, as multinacionais vêm investindo muito, até devido à tendência do crescimento populacional, eles vêm investindo muito em vacinas para adultos e idosos, porque a nossa população em 2033 vai virar a chave, né? Uau. Nós vamos deixar de ser a maioria jovens para passar a ser maioria 50 mais. 50 mais? Em 2033? Exatamente. Gente, se não for antes. Tá logo ali. Tá logo ali. E tomara que a gente esteja lá, né, Carolina? Exato. Firmes e fortes, né? Que façamos parte dessa população. Parte disso. Então, prevenção vai ser necessário, porque mais do que nunca essas pessoas querem envelhecer com saúde, com autonomia, com liberdade para viajar, para com participar, qualidade de vida, né, do que quiserem, de eventos e tudo mais. Então, é um segmento, esse segmento de prevenção, de qualidade de vida, ele vem despertando realmente o interesse de investidores e sabe-se, né, que é um segmento que tende a crescer. Muito. Com um ganho de vida em anos, a gente também precisa ganhar em qualidade, senão não vale a pena. Senão não vale a pena, com certeza. Isso confirma muito do que nós, quando fizemos a pesquisa para escrever o poder dos times AAA, na primeira fase nós investimos tempo em entrevistas, né? Para conhecer mais sobre diferentes perfis de empresários, investidores, executivos. Então pegamos vários perfis e os investidores, cerca de 20 investidores, tanto brasileiros quanto internacionais. Eles ranquearam 3 fatores pelos quais eles investem em um novo negócio. Então, digamos que o funil é mais ou menos 100 para 1, né? Começa com 100 e fica 1 no final. E os critérios são potencial do negócio, que é exatamente o que você falou. Então, será que nos próximos 10, 20 anos eu vou conseguir extrair, né, ainda continuar tendo o valor desse negócio? Então, isso é um negócio que veio para ficar, né? Sim. O segundo fator mais importante é a resiliência desse negócio. E aí eu quero te fazer uma pergunta específica, que é o seguinte: já teve nesse processo aí de tempo de vida da saúde livre, algum momento que você pensou em desistir, que você pensou, ai meu Deus, isso aqui tá muito complicado, eu tô cansada, eu não tenho a infraestrutura que eu preciso, eu vou largar tudo e voltar a ser dentista? Nossa, Caroline, agora você puxou um fio da meada de um filme. Que é uma coisa que eu até sempre me emociono quando eu falo. Porque, sim, teve um momento que eu e o Fábio, meu marido, falamos: o que a gente está fazendo da nossa vida? A gente poderia estar muito mais tranquilo, em todos os sentidos, financeiramente, na família, não tanta correria. E aí, nessa história de sempre buscar conhecimento, até por uma visão de carência enquanto profissional da saúde, um sentimento de carência de conhecimento em administração e tudo. Será que eu sei tudo? Será que quem fez faculdade de administração sabe mais do que eu? A gente sempre esteve estudando, fazendo MBA, fazendo curso, participando de encontros, eventos. E num desses eventos, eu sempre conto que foi com um depoimento do Rony Meisler, da Reserva. Sim. Ele conta que ele tem, né, um programa que chama 1P, 5P. Para cada peça de roupa vendida, 5 pratos de comida. E aí nós falamos, caramba, será que eu posso? Através dessa trabalheira toda que eu estou passando, será que eu vou fazer diferença na vida das pessoas dessa forma? Será que eu vou melhorar em qualidade de vida da população brasileira? Quantas vacinas eu preciso fazer no mês, no ano, para conseguir ser estatisticamente significante na melhora na qualidade de vida da população? E aí nós começamos a estudar como que é a cobertura vacinal brasileira, que percentual que eu preciso fazer de vacinação para conseguir
dizer que, poxa, a gente faz a diferença na saúde do brasileiro. E chegamos nesse projeto de expansão que existe hoje, que é buscar, através da média de vacinas que cada clínica aplica mensalmente, a gente determinou um crescimento até 250 unidades. Porque dessa forma, anualmente, nós iremos imunizar mais de 2 milhões de habitantes brasileiros e dessa forma nós levaremos então mais qualidade de vida para 1% da população brasileira. Vamos aumentar a cobertura vacinal em 1%. Que legal. E paralelo a isso, a gente criou o Saúde Livre Solidária, que é cada franqueado na sua região destina um percentual do seu faturamento para vacinação de pessoas que não têm acesso à vacina nas clínicas particulares, mas também não são contempladas pela vacinação da rede pública. Então, a gente sabe, né, que na rede pública a vacinação é feita por faixas etárias, por público-alvo. Na rede particular é um pouco diferente. O acesso é maior, mas às vezes a restrição da pessoa é financeira. Então, através disso, a gente criou esse programa para conseguir chegar numa parte daquelas pessoas que precisam manter a sua saúde, muitas vezes não podem pegar um atestado, parar de trabalhar uma semana, né? Mas não são contempladas pela vacinação. E isso nos deu uma nova energia de falar assim, poxa, eu tô cansada, né? Eu sei que talvez não precisasse disso, mas eu sei que fazendo isso eu vou chegar em um objetivo maior. A história do propósito, né? Meio manjada essa palavra. Não, mas é o propósito. Mas é na prática. É na prática. E como esse propósito, quando ele é vivido, ele energiza realmente, quando ele é verdadeiro. Com certeza. E isso nos moveu, assim, falando, então bora. Então vamos. O visto não pode ser desvisto. Se eu vi que eu sou capaz de fazer isso, então vamos arrumar gente para trabalhar junto, vamos arrumar parceria e vamos fazer acontecer. Muito legal. E aí estamos trabalhando diuturnamente. O propósito claro, um apoiando o outro, encontrando parceiros que realmente acreditem e trabalhem junto com vocês. Então isso é resiliência dentro de um negócio. Nossa. É esse momento que faz a gente não desistir, apesar de todas as dificuldades, né? Sim. E o terceiro, gente, né? Lembra que eu falei de 3 fatores? O terceiro é justamente a qualidade do time de liderança. Então, uma coisa que o investidor olha e que faz toda a diferença é quem está à frente desse negócio. Sim. Porque você sabe, né? Você hoje tem um sistema de franquias que tem um padrão para muita coisa. A gente consegue padronizar o modelo de atendimento, o layout das unidades, mas tem uma coisa que a gente não consegue padronizar, isso é a cultura da sua empresa. Porque ela emana dos fundadores, ela emana desse jeito de trabalhar que foi ganhando esse espaço e que foi crescendo. Então, Exato. Qual que é a importância da cultura no teu negócio? E fala um pouquinho de como é a cultura de trabalho de vocês. Nossa, Caroline, essa questão ela é tão importante que, por vezes, a gente nem lembra. Porque a cultura é o ar que você respira dentro da empresa, né? Só permanece naquele ambiente quem se sente bem naquele ambiente. E aí, unindo com a questão da liderança, é que muitas vezes nós, líderes, precisamos desapegar. Porque quando você tem pessoas nesse time que não se sentem bem naquele ambiente, foi uma coisa que eu aprendi. Demorei para aprender. Mas você tem que permitir, muitas vezes, a saída de algumas pessoas. Porque aquilo passa a não fazer bem nem para a pessoa e muito menos para a empresa. Então, eu vejo que o propósito bem claro, a maneira de trabalhar, a determinação,
esse ambiente e deixar muito claro o que você quer, né? O que eu quero fazer através do meu trabalho, através dessa empresa. Ficarão conosco aquelas pessoas que se identificam com aquele ambiente. Usava muito a analogia do elevador. Tem pessoas que sobem até o primeiro andar e ok, para elas está tudo bem. Tem pessoas que sobem até o 10º e tem quem vai contigo até a cobertura. E tá tudo bem, cada um tá no seu ambiente. E não adianta você forçar. Poxa, mas eu quero que fulano vá junto. Eu vejo potencial em fulano. Mas às vezes você vê, mas o potencial ele tem que ser transformado em potência, em ação. Não adianta você enxergar e a pessoa não querer. Né? Então, é tão importante quanto manter essa cultura no ambiente é muitas vezes permitir que pessoas não permaneçam naquele ambiente e não sofrer com isso. Isso foi um aprendizado que eu trago para mim, assim, porque eu sofri muito, dizendo assim, poxa, mas ou tal membro da equipe, ou mesmo, às vezes, um franqueado que entrou no negócio, depois não se identificou, falou, poxa, mas eu não posso permitir, eu vou lá, eu vou fazer por ele. Vou convencê-lo. Vou convencê-lo, vou mostrar que assim é possível, que assim dá certo. Não é esse o papel. Isso é algo a se trabalhar na cabeça do líder. Com certeza. E a gente não, que você vê aquele negócio, aquele potencial. E aí você acha que a outra pessoa também tem que ver. Mas ela não tem que nada. Ela não tem que nada. Cada um é do seu jeito e vai seguir o seu caminho. E quando você hoje está analisando um franqueado e você percebe, essa pessoa vai dar certo para trabalhar na nossa cultura. Esse é o tipo de parceiro que eu quero comigo. O que essa pessoa tem em termos de características? Nossa, nós estávamos agora com uma dessas pessoas. Tem essa visão da importância da parte da saúde, da responsabilidade de manter aqueles protocolos muito bem organizados, seguir muito bem o que é determinado, né, na área da saúde, mas também tem essa visão de manter a empresa saudável. Né, porque eu preciso de um ambiente saudável para que aquele time trabalhe de forma organizada, seja realizado para poder levar o melhor para o cliente, em termos de prevenção. Então, eu acho que mais do que ser alguém da área da saúde, é ser alguém com essa visão ampla, né? Essa visão do todo. Eu não preciso ser o todo, fazer tudo sozinho. Ser da área de saúde, também fazer gestão, também cuidar do financeiro, também cuidar da parte contábil. Eu não preciso fazer tudo, mas eu preciso entender a importância de cada setor. E houve um tempo em que eu pensava assim, poxa, mas eu, enquanto gestora, eu sei um pouco de tudo, mas eu não sou especialista em nada. Será que eu sou incompetente? Eu não chego lá no finalzinho de nada, eu não aplico a vacina, eu não faço a contabilidade. Aí depois eu falei, não, mas o gestor é exatamente isso. Ele não precisa fazer a contabilidade, ele tem que conversar com o contador e ter argumentos, né, para entender, para discutir. Mesma coisa na parte técnica. Eu não preciso ser a pessoa que está dentro da sala de vacina, mas eu preciso entender por que daquela vacina, por que da outra, por que daquela agulha, por que da... Né? E respeitar também cada especialidade. Então, acho que essa visão reflete assim, o que a gente busca mostrar para o franqueado, para os parceiros, o que é importante ele, como gestor, entender. E quais são os planos da Saúde Livre para os próximos 2, 3 anos? Fala para mim. Nosso projeto é chegar aí
as 254 unidades. Agora, como nós temos parceria com o Grupo 300, aí eles já falam que 254 não, vamos para 300. Falei, então vamos. Existe o mercado, existe a necessidade. Cada vez mais a gente tem a parceria da indústria, porque são elos de uma corrente, né? É a indústria, a logística e nós do serviço. Porque nós que estamos lá na ponta atendendo o cliente, a gente não produz a vacina. Eu também não tenho capacidade de distribuir isso no Brasil, no país inteiro. Né? Então, cada área tem a sua importância. Hoje, nós estávamos em reunião com uma multinacional, indústria, né? E eles falando do que eles têm em desenvolvimento e nos ouvindo também, quanto às nossas dificuldades, às nossas necessidades. Então, cada vez mais a gente procura estar linkado a essa corrente toda, né? Entendendo que somos parte de uma engrenagem que precisa andar sinergicamente, que precisa funcionar de forma harmônica para que o melhor resultado seja E falando encontrado. Dessa engrenagem e dessas parcerias, você também, além da Saúde Livre, você tem uma atuação maior nesse teu setor. Conta como é que é essa tua atuação? Que papéis você ocupa aí, além da sua empresa? Nós temos hoje no Brasil a Associação Brasileira dos Serviços de Vacinação. Nós temos a Sociedade Brasileira de Imunização, que olha mais para a parte científica, né, mais para indicações, a parte médica mesmo. E nós temos a ABCVAC, que é a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinação, que olha mais para o mercado, para o negócio. E aí é o que eu amo. É onde você se identifica. Cuidar, né? Então, realmente nós temos contato com clínicas do país inteiro, das mais diversas marcas, não somente redes, clínicas pequenas, clínicas lá do interior, clínicas grandes aqui, da grande São Paulo, de grandes cidades, buscando justamente melhorar essa gestão, melhorar as condições de todo o setor. E é muito interessante essa troca de ideias, essa troca de conhecimento, né? Para a gente como saúde das empresas como um todo. E Rosane, falando em liderança feminina dentro do teu negócio, né, de saúde, assistencial, vacinas, há uma predominância de mulheres? Está mais ou menos meio a meio? Como é que você vê isso? Até há pouco tempo havia uma predominância masculina. Masculina? Acho que como em todo segmento, né? Até porque vem da área médica. O serviço privado de vacinação iniciou no Brasil ali por 1977, 78. Então, geralmente, médicos que tinham clínicas que incorporavam esse serviço nas suas clínicas. Então, vem de uma predominância masculina. Mas sabe, Caroline, que uma coisa que eu sempre falo assim, ó, a gente precisa mostrar competência. Se você mostrar competência e se você tiver segurança para você vai chegar num ambiente com uma postura adequada, com um tom de voz adequado e você não precisa criar caso ali para ser respeitado. Agora, tenha café no bule. Exatamente. Tenha conhecimento. Né? Muito bom. Porque aí eu vejo assim que às vezes, por vezes, a gente está em algumas reuniões e no final da reunião, quantas mulheres tem aqui mesmo? Uma, duas? Ainda é assim? Ainda é assim, especialmente na alta liderança. Eu tinha a expectativa de que fosse um pouco mais, já pelo menos meio a meio. Não? A gente vem tendo um crescimento das lideranças femininas, eu acredito que assim como em todos os setores, né? Sim. Mas existe na alta liderança uma predominância masculina e eu sempre levanto essa bandeira. Falo, gente, ó, faz o que você tem que fazer
porque aí você vai conquistar o seu espaço. Tenha conhecimento, tenha café no bule, mas também tenha autoconfiança, né? Porque eu acredito que isso que talvez falte um pouco mais, essa postura de... Outro dia eu estava com o meu marido numa reunião e aí uma mulher pediu a palavra daquele jeito assim, como que fala, deixa eu só falar uma coisinha, deixa eu só dar uma ideiazinha, não era exatamente esse o termo, mas nesse sentido. Posso falar? Em primeiro lugar, ter autoconfiança. Como que a gente tem autoconfiança? Com conhecimento. Falando, não, eu sei. E eu falo isso por mim. Enquanto eu tinha dúvida da parte administrativa, eu não tinha coragem de conversar com o contador, com o administrador. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava aprender mais. Então, vamos lá, aprender mais? Aprender. Agora, eu acho que é uma coisa assim meio que automática. Quando você adquire aquele conhecimento, você fala, opa, pera lá, não é bem por aí. Tem um outro ponto de vista. Então, acho que nesse setor a gente precisa realmente ter o conhecimento e aí, né, com essa munição, se impor através do conteúdo, através da competência. E aí não importa quem é quem. Perfeito. Né? Muito, muito legal. Nossa, que conversa boa, que conversa que traz pra gente, assim, inspiração, realmente. E agora me diz pra gente fechar, Rosane, se você tivesse que dar um conselho hoje para a Rosane que começou lá na primeira clínica, o que você diria para ela? Eu diria para justamente ter mais essa visão 360, essa abordagem mais ampla, né? Pegar o seu helicópterozinho e olhar o negócio lá de cima, não ficar só ali focado em parte técnica, porque muitas vezes a gente vem de uma especialidade e aí você só enxerga aquela especialidade, como é que é? Todo problema é um prego para quem só tem um martelo. Então, ampliar essa visão. Talvez a gente acabou fazendo isso no processo, mas algumas dificuldades pelas quais a gente passou, se, claro, lá no início já tivesse esse conhecimento, não teria passado. Faz parte do processo, né? Mas essa visão 360, esse contato com pessoas de outras áreas, isso é fundamental, né? Porque às vezes no meu setor funciona assim, tá? Mas o que pode vir de ideia, de solução, de outro segmento que eu possa aplicar aqui e que possa dar uma guinada no negócio muitas vezes. Perfeito, maravilhoso, excelente. Muito obrigada pela tua presença, adorei conhecer mais a fundo a tua história e realmente entender o porquê, né, que esse negócio está crescendo, porque ele tem base, porque ele tem propósito, porque ele tem gente competente e, de novo, né, líder AAA, autêntico, ágil e apaixonada. Acho que você resume muito bem a mensagem que a gente passa de liderança, que é essa liderança que transborda e que inspira tanto. Muito obrigada pelo prazer, né, de estar aqui conosco, de compartilhar a sua história. Espero que você que está nos ouvindo tenha se inspirado e aproveitado tanto quanto eu aqui. Aproveita para seguir, para não perder os próximos episódios e também para compartilhar a história da Rosane com outros empreendedores que talvez estejam precisando aí de uma injeção de ânimo. Muito obrigada e até o próximo episódio.